queria apresentar para vocês. Eu queria apresentar para vocês a Eliana. A Eliana é pedagoga e também psicóloga. Ela trabalha na federação. Quando a gente estava procurando alguém que conhecesse bastante de Paulo, dessa parte evangélica, a primeira pessoa que a minha mãe pensou foi a Eliana. Então, a gente se sente, assim, privilegiado de ter a Eliana aqui conosco, dividindo seus conhecimentos conosco. E ela tem essa aura gentil, né? E talvez porque ela trabalha com crianças, então ainda traz mais docilidade na forma como ela conversa com a gente. Então, nós agradecemos aí, Eliana. Obrigada de estar aqui conosco e então vamos lá. Vamos lá. Então, mais uma vez, olá para todos. Também me cabe agradecer o convite que me foi feito, que me trouxe muita alegria ao coração, primeiro pela oportunidade de conhecê-los, e segundo, pela oportunidade de falar um pouco sobre essa personalidade importantíssima, diríamos que ímpar, essa personalidade vibrante, que é o nosso querido apóstolo Paulo, e o legado que ele nos deixou. Então, é sempre uma honra e uma alegria, e esperamos poder trazer algo, e já sei que estou, nesse momento, sintonizada com corações, como os corações de vocês, que também se apaixonaram por Paulo ao conhecer a sua trajetória, a sua dedicação a Jesus, as suas lutas e os seus ensinamentos. Então, é uma alegria poder estar nesse momento falando de Paulo ao coração, de quem também ama Paulo, como eu amo Paulo. A história de Paulo é verdadeiramente apaixonante, porque como alguém que tivera toda a sua formação voltada para tornar-se um doutor da lei, educado aos pés de Gamaliel, o grande mestre Gamaliel, dedicará a ele, diríamos que praticamente metade da sua vida ao estudo do judaísmo, das leis mosaicas, de tudo que se constituía um patrimônio sagrado aos judeus, e de como ele, que se torna, por esse zelo, que mais tarde ele chamará de zelo não esclarecido, o que hoje poderíamos chamar de uma perspectiva fanática. Ele, reconhecendo isso, ele se torna o primeiro grande perseguidor do cristianismo. E, neste intuito, ele irá se acompliciar com os corações que deram as mãos a ele nesse projeto de tentar exterminar com as sementes do Evangelho. Tão logo ele percebeu, quando foi na Casa do Caminho e ouviu Estevão falando, ele percebeu que o que Estevão trazia em sua fala era profundamente diferente daquilo que postulava a lei mosaica. Então, ideias que hoje nos parecem tão simples e tão claras, como Deus
é Pai de todos, como a salvação é para todos indistintamente, como Jesus, que era o Messias aguardado. Então, essas colocações que ele ouviu dos lábios de Estevão iriam confrontar as concepções que ele tinha como sagradas, porque Deus era Deus dos judeus, só o judaísmo era caminho para a salvação, e era impossível que Jesus, na sua condição de humildade, e Jesus que tem uma morte indigna de um judeu, morreu pela mão dos romanos, não teve nem a dignidade de receber a pena de morte reservada aos judeus, mas sim a pena de morte imposta pelos romanos. Jesus que morrerá para eles como um maldito, fora dos muros de Jerusalém. Então, como podia ser essa criatura simplória, que não trazia nenhum berço que o destacasse entre os homens, como poderia essa criatura ser o Messias quando todos, ou diríamos uma grande parte do povo judeu, aguardavam um Messias diferente, um Messias investido de poder temporal, que iria devolver a Israel os tempos de ouro que Israel conheceu no tempo em que o rei Davi e o seu filho, posteriormente, o rei Salomão, trouxeram na condução dos seus reinados aquela grandeza que levou a constituir esse período como um período de ouro da história do judaísmo, e era esse o anseio nacionalista que os judeus tinham. Então, este coração terá a sua trajetória totalmente modificada a partir do encontro dele com Jesus. As portas, quase as portas de Damasco, no deserto escaldante, e no amor que lhe assoma o coração quando divisa a figura que lhe aparece e lhe pergunta quem sois, e Jesus disse: eu sou Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento será, assim, um átimo de segundo, e todos os valores que aquele rabino apaixonado guardava como um depósito sagrado no seu coração se dissipam, se esvanecem, porque lhe nasce na alma uma tamanha veneração por Jesus, que ele reconsidera o quanto os cristãos estavam certos e o quanto lhe surge um sentimento de vergonha profundo por ter até então se constituído um perseguidor. Mas ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responderá para ele, não é? Ao longo da sua trajetória. Porque ao longo da trajetória, Paulo não terá outro objetivo que não seja aquele de seguir Jesus, de servi-lo, de espalhar a boa nova entre os homens. Ele que mais tarde dirá, em uma de suas cartas, que a misericórdia de Jesus era incomensurável e que se podia
medir essa incomensurabilidade da misericórdia de Jesus por ele próprio, porque Jesus se dignou a chamá-lo quando ele estava numa estrada de muitos equívocos contra Jesus. Então, essa vida será definida por esta pergunta que ele fará incessantemente a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus teria feito uma resposta a Ananias, aquele a quem Jesus pede para curá-lo, lá na rua direita, na pensão dos Judas. Jesus dirá para ele: Paulo verá o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. E na obra belíssima que é Paulo e Estevão, que vocês todos leram, e é aquela obra, diríamos que a obra magna da mediunidade, é Paulo e Estevão. E essa obra, que o Chico dizia, deveria ser a obra de cabeceira de todos nós, os espíritas cristãos, porque ela nos fortalece, ela nos ampara, ela nos inflama quando estamos nos sentindo combalidos com aquele ardor de servir, de triunfar, de ir adiante, de seguir Jesus. Então, essa obra, Paulo, que nos traz a trajetória de Paulo, com tudo aquilo que lhe competia sofrer por amor a Jesus. Então, Emmanuel dirá lá no prefácio que, ao longo de suas lutas, Paulo soube transpor os abismos que o separavam de Jesus. E é por isso que essa vida extraordinária nos toca profundamente o coração e nos inspira a todos nós na nossa caminhada. Então, sabemos que por esse devotamento a Jesus e esse desejo sincero de levar Jesus ao coração dos homens e aguardando que Jesus o convocasse a essa tarefa de semear o Evangelho, ele, quando em uma visita à cidade de Jerusalém, por ocasião de grandes sofrimentos que se abateram sobre a comunidade de Jerusalém, ele então percebe que a igreja ou comunidade estava profundamente modificada. E isto se deu por volta do ano de 44, 45, e ele já vinha atuando na igreja de Antioquia, junto com Barnabé. E ele estava, então, já havia sido convocado por Jesus para o labor missionário, e quando ele vai, então, com Barnabé visitar, o que ele vai perceber? Que a igreja estava profundamente modificada, que ela havia introduzido inúmeras práticas judaicas e o Evangelho não era comentado com aquela simplicidade e a liberdade que o Cristo nos legou, naquilo que ele nos trouxe, que estava cheia de formalismos e convencionalismos, e ele, então, entabula uma conversa com Barnabé, que irá ser decisiva na trajetória destes corações. Ele dirá, em determinado momento, que era preciso levar o Evangelho
aos gentios, que não seria possível o evangelho ficar circunscrito ao ambiente de Jerusalém, porque, se assim o fosse, talvez, num prazo de 50 anos, as pessoas diriam: quem é Jesus? Para classificá-lo como um louco que delirava os seus delírios de grandeza e que, por esses delírios de grandeza, morrera na cruz. Então, ele disse: será asfixiar o evangelho de Jesus. As sementes, se deparando, tão tenras que são, se deparando com uma figueira brava, talvez não poderão resistir e florescer como devem florescer. Então, ele traz essa ideia de que era preciso levar o evangelho aos outros povos e não deixá-lo apenas como um conhecimento que se veiculava entre os judeus. E foi assim que, quando eles retornaram à igreja de Antioquia, por um fenômeno de voz direta, o plano espiritual vai designar Paulo e Barnabé para a viagem missionária, ou aquilo que depois seriam as viagens missionárias, mas vai chamá-lo justamente para que ele pudesse, então, levar o evangelho a outros corações, expandir o evangelho. E, desde então, Paulo se constituirá no apóstolo dos gentios. Será ele que levará o nome de Jesus a muitas localidades que, ao Oriente, ao Ocidente, percorrerá ele quilômetros e quilômetros, de múltiplas formas, sofrendo inúmeros perigos, mas ele irá, assim, semeando o evangelho no coração das criaturas. E foi assim que ele fez a primeira viagem missionária, e foi assim que ele fez a segunda, a terceira, e muito curiosamente, a segunda viagem missionária, ela iniciou-se com Paulo percorrendo as igrejas ou as comunidades que ele havia formado na primeira viagem missionária. Mas, num determinado momento, ele tem, então, uma vidência, lhe surge um homem vestido da forma macedônia e pede a ele: vem ao nosso encontro. E Paulo, então, modifica o roteiro. São companheiros dele nessa viagem Silas, Timóteo e Lucas, e ele, então, comenta a necessidade de modificarem o roteiro e vão, então, chegar à cidade de Tessalônica, e no percurso dessa sua segunda viagem, num determinado momento, chegará ele a Corinto, que é tão caro ao coração dele, afinal, Abigail e Gesiel, ou Estevão, eram os queridos irmãos de Corinto, que ficariam ligados eternamente ao coração dele. E nós estamos fazendo essa trajetória para chegar até Corinto, porque ele está em Corinto, chega em Corinto por volta dos anos 50, e começam, como ele lá permanece durante 1 ano e meio, que é um tempo, assim, bastante dilatado, porque, em geral,
e no afã de percorrer várias localidades, ele ficava pouco tempo em cada uma delas, e ele ficará 1 ano e meio em Corinto, e, portanto, as pessoas que sabiam do paradeiro dele foram levando emissários ao encontro do Paulo, e eram emissários que provinham das igrejas que haviam sido fundadas por ele na sua primeira viagem missionária. E depois chegarão solicitações de outras igrejas ao longo da sua vida. Mas eram muitas solicitações. E ele ficou bastante preocupado de como é que ele iria poder atender a tantas solicitações, enviar os seus colaboradores para atender essas comunidades não seria suficiente. Ir pessoalmente não era a tarefa possível naquele momento. Então, ele vai orar com muito fervor numa determinada noite, pedindo a Jesus que o inspirasse na solução desse problema. E eis que essa passagem está lindamente registrada no livro Paulo e Estevão, no capítulo 7º da segunda parte. Ele sentirá uma claridade ao encontro dele e uma voz muito suave que ele atribui a Jesus, lhe dirá: Paulo, não te atormentes. É natural que não possas atender a todos pessoalmente, mas você poderá resolver o problema escrevendo em meu nome. Os de boa vontade compreenderão, porque o valor do missionário não está na sua presença pessoal, mas está no conteúdo do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti e te dirá o que colocar para a grandeza do Evangelho, para consolar e iluminar corações, ele falará em meu nome. Então, vejam que Paulo recebe a solução do problema através do coração de Jesus. E ele ficou profundamente grato, sem saber como agradecer ao coração de Jesus que vinha socorrê-lo, trazendo-lhe um caminho no qual ele não pensara. Então, podemos afirmar, como diz Emmanuel, que as cartas de Paulo são cartas do Cristo endereçadas ao coração dos homens. Teriam sido endereçadas somente às comunidades a quem ele as destinou? Não, certamente que não. É endereçada aos cristãos de todos os tempos. E por serem cartas vivas do Evangelho, elas têm aquele sabor das palavras de vida eterna, daquelas que transcendem o tempo e o espaço. E por isso afirmamos categoricamente que elas são sempre atuais, que quando nós as lemos, nós descobrimos o quanto elas são dirigidas aos nossos corações, amplamente.
e prosseguirão se dirigindo aos corações dos tempos vindouros. Ou seja, são essas cartas do Cristo que tanto nos inspiram e nos esclarecem em nossa jornada. Quantas cartas Paulo escreveu? Nos chegaram 14 cartas. Nós sabemos que houve muito esforço por parte dos chamados pais da igreja, ou seja, homens muito eruditos, muito cultos, que se dedicaram a analisar os inúmeros documentos, pergaminhos que existiam circulando pelo mundo cristão, atribuídos aos apóstolos, atribuídos também a Paulo enquanto apóstolo, e desta reunião de tudo isto que circulava pela cristandade, alguns documentos foram considerados apócrifos, ou seja, não de inspiração divina, e, portanto, não fazem parte do Novo Testamento, mas foram considerados, não sendo de inspiração divina, não estariam, portanto, naquilo que é considerado por eles como sendo claramente de origem, de inspiração divina. Então, nesse sentido, eles refutaram, como apócrifa, uma carta de Paulo endereçada a Sêneca. Então, Paulo teria escrito cartas, trocado uma correspondência com Sêneca, e isto é considerado apócrifo, e também uma carta escrita aos laodicenses, também considerada apócrifa. E também sabemos que, não obstante nós termos 14, Paulo escreveu aos coríntios mais cartas do que nós temos registradas. Então, há estudiosos que dizem que Coríntios 2 seria uma compilação de 2 cartas de Paulo, e Paulo também fará menção na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios, menção a uma outra epístola que, então, nós desconhecemos. Então, poderá ser que o número seja maior do que 14, mas o que chegou para nós foi 14. E, curiosamente, poderia ter sido somente 13. Por quê? Porque a carta aos Hebreus, ela foi aceita muito tempo depois. Ainda existem controvérsias sobre ter sido ou não Paulo o autor dessa carta. E nós bem sabemos, por essa obra magnífica, Paulo Estevão, que é a mais paulina, se podemos dizer assim, das cartas, porque Paulo escreveu sozinho. Enquanto Paulo se valeu da colaboração de grandes corações que lhe davam assim o apoio integral à sua missão para escrever as suas cartas, a carta que ele escreveu aos Hebreus, ele o faz quando está prisioneiro em Roma, e ele escreveu sozinho. Então, quase que nós ficamos sem ter anexado ao conjunto de cartas do apóstolo a carta de Paulo aos Hebreus. Tanto que, anexada tardiamente, ela é a última carta. E o Novo Testamento, ele coloca as cartas de Paulo não em ordem cronológica, mas por ordem
de tamanho de capítulos. Então, elas seguem uma sequência por capítulos e ela se inicia com Romanos, porque é a maior carta dele. Mas a carta aos Hebreus, ela também tem mais do que 14, 15 capítulos, e ela deveria estar logo entre as primeiras, mas ela é a última, porque ela foi anexada ao conjunto das cartas bem posteriormente, né? Então, vamos lá. Como o tema de hoje, né? Então, nós fizemos todo aqui um preâmbulo para falarmos das cartas como um todo, nós diríamos assim, que as cartas, elas não são tratados de teologia. Quando Paulo as escreveu, ele escreveu para atender necessidades de orientação ou para abordar problemas que esta ou aquela comunidade estava vivenciando. Então, não há nenhum intuito de estar ali desenvolvendo uma teologia. Eram apenas cartas de coração para coração, trazendo respostas às necessidades e aos anseios das comunidades. E, então, elas trazem, para além dessas respostas peculiares, ela vai trazer temas que são constantes. Então, há temas que são constantes, e esses temas constantes, portanto, que estão presentes em todas as cartas, são temas fundamentais, que ele não deixará de abordar em nenhuma delas. Que temas fundamentais são esses? Olha, diríamos que há uma ênfase enorme na fé. Então, a fé será um tema abordado. E decorrente da fé, nós poderemos elencar a imortalidade da alma como um tema fundamental, o Cristo ressurreto, ou seja, ele é testemunha do Cristo ressurreto, pois ele o vê às portas de Damasco. Então, esse será um tema proclamado em todas as suas pregações e em todas as suas cartas. E também o amor como um caminho para Deus, e para que tudo isto aconteça, a necessidade da renovação interior. Então, em todas as cartas, ele irá nos convidar a sermos novas criaturas em Cristo. E por sua ênfase na fé, e porque diríamos que dela decorre todos os demais grandes temas do apóstolo, nós vamos hoje pensarmos mais no que ele nos traz sobre a fé. Por que a fé é tão importante e é também não só importante nas suas colocações, nas suas pregações, mas é também o tema central da vida dele. Ele é um homem movido pela fé. E essa fé que ele deseja acender no coração das pessoas é fundamental para atrair o coração dos homens ao coração de Jesus. Então, é claro, primeiramente, que Paulo não se refere a uma experiência superficial de fé, de forma nenhuma. Mas a fé para ele é aqui na área do coração. Na área do coração, e o foco dessa fé é Deus, nosso Pai, e Jesus, a quem Deus enviou para inaugurar
um novo tempo na humanidade. Então, a fé não pode ser experiência superficial, mas ela deve ser, portanto, né, cultivada e sentida no coração, a fim de que ela possa produzir os frutos que lhe cabem produzir. Então, nesse sentido, fé significa compromisso. Compromisso entre quem? Entre aquele que crê e o Criador. Entre aquele que crê e Jesus como enviado do Criador. Então, dirá ele, o Cristo deve habitar no coração dos que creem pela fé. E quando nós vemos esse verbo habitar, isso sugere uma presença permanente, porque quem habita uma casa, habita permanentemente. Então, se Jesus habita o nosso coração, isto é um movimento permanente, é uma atividade, ou melhor dizendo, requer do nosso coração uma atividade constante, e não apenas uma visita passageira de Jesus no nosso coração. Não se trata disso. Se nós cremos em Jesus, se existe fé, se cremos nele como emissário de Deus, como caminho, verdade e vida, se cremos que ele demonstrou, pela sua aparição aos discípulos, a imortalidade da alma, se cremos que ele nos convocou a amar e a nos desvencilharmos de uma experiência religiosa pautada pelo formalismo, pelas regras exteriores, porque ele vem nos libertar disso, bem, se ele nos convida a tudo isso, nós, por essa fé, precisamos desenvolver aquelas condições que tornam Jesus presente como um habitante em nosso coração, e não como uma visita passageira. Não é? Porque visita passageira é assim, tem um momento que está presente, mas é fugaz esse momento, porque a visita é passageira, e ele não reside no nosso coração, apenas esporadicamente lhe abrimos a porta para receber a sua visita. Então, olha só o que significa esse compromisso, a fé como compromisso entre nós e Jesus. A fé, que dirá ele, precisa crescer. Então, ela não é imutável. Ela não é uma força da alma que permanece estática. Pelo contrário, ela é uma força ativa, dinâmica e que, portanto, precisa crescer, não é? Então, dirá ele, alguns têm aquela fé capaz de transportar montanhas. E nós temos muitos exemplos dessa fé. Ele próprio é um exemplo maior dessa fé capaz de transportar as montanhas das suas imperfeições, das suas crenças anteriores para seguir Jesus. Dirá também que alguns são fracos na fé, e em inúmeras das suas cartas ele irá falar a esses corações que são fracos na fé e aos corações que são fortes na fé, pedindo aos fortes na fé que auxiliem aqueles que são frágeis na fé a robustecer a fé. E de que forma fariam isso? Fariam isso pelos seus exemplos de devoção e dedicação a Jesus. E existe também, dirá ele, aqueles que têm uma fé vazia. E, curiosamente, essa expressão de fé vazia ou fé vã, ele vai usar na sua carta aos Coríntios,
na primeira carta, no capítulo 15, quando um dos temas que o faz, além de admoestar, ele vai levar aos coríntios uma série de perguntas no intuito de que aquilo promovesse reflexão entre eles, não é? Então, ele dirá àqueles que diziam que Jesus não havia ressuscitado. E lembra, esse era um dos pontos centrais da sua pregação. Então, ele chamará as criaturas que diziam que Jesus não havia ressuscitado de criaturas que não tinham uma fé. A fé era vazia, porque, dirá ele, se Jesus não ressuscitou, então vã é a nossa pregação, vão é o nosso esforço. Somos os mais desditosos de todos os homens, se o Cristo não ressuscitou. E logo em seguida ele refuta veementemente isso para afirmar que Jesus ressuscitou. E ainda diz, se o Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, para que serve a vida, não é? Se não há a vida após a vida, não é? Então, aqueles que buscam viver apenas para a matéria, não é? Então, eles estariam certos vivendo apenas para a matéria, e seria isso que também nós deveríamos fazer? Mas ele dirá, não, certamente que não, não é? E fará todo o capítulo 15 dedicado a esse estudo importante da ressurreição e do corpo da ressurreição, que é o corpo espiritual. Então, notavelmente, Paulo trará o conceito de corpo espiritual já naquele primeiro século do cristianismo e que nós viemos a compreender mais amplamente agora que estamos filiados à doutrina espírita. A fé, dirá ele, ela é fundamental porque ela está fortemente conectada a outras importantes qualidades cristãs. Quais? Diríamos que todas, mas mais particularmente ao amor e à esperança. Então, fé, amor e esperança constituem uma trilogia indissociável. Indissociável porque, conforme dirá o Espírito José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a fé que transporta montanhas, ele dirá que a fé, ela é a base, ela é a mãe do amor e da esperança. Porque se você não tem fé, o que você espera? Não é? E se você não tem fé, como você vai desenvolver o amor maior, o amor incondicional? Como você vai sair de si mesmo para, em nome desse amor aos semelhantes, servir na estrada da caridade? Então, são essas três grandes virtudes inseparáveis: fé, esperança e amor. E, embora ele tenha tocado nessa trilogia em todas as suas cartas, a carta que nos traz isso de maneira mais sublime, mais poética e mais eloquente é o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios,
que todos nós conhecemos e que, revestida de uma enorme beleza, vai nos dizer que é o amor, o dom mais alto a que todos nós devemos aspirar, e que o amor é incondicional, é benevolência para com todos, e que se não tivermos amor no coração, de nada adiantará a nossa ciência, o nosso conhecimento, o falar em línguas, a dos homens e a dos anjos, o entregarmos o nosso corpo às chamas, o distribuirmos os nossos bens aos pobres, porque se não houver amor, isso de nada nos adiantará. Então, ele traz essa colocação belíssima na primeira carta dele aos Coríntios. E diríamos também que a fé está profundamente ligada à obediência. Obediência a quem? A Deus, às suas leis. Então, não falamos da obediência, senão naquele conceito que nos é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, que a obediência é o consentimento da razão. E embora Paulo não tenha trazido desta forma, o sentido da obediência para Paulo era exatamente assim. Por quê? Porque se temos fé, se cremos em Jesus, em tudo aquilo que ele nos ensinou, se isso faz sentido para a nossa vida, então deve nos nortear. E convidados a nos afastarmos dos valores, dos falsos valores que esposávamos até então, até antes desse encontro com Jesus, nós somos convidados a um processo íntimo de reharmonização com as leis de Deus, de desvencilharmos-nos do nosso passado e nos tornarmos novas criaturas. Como dirá ele, caminhemos como filhos da luz. Sejamos um novo homem, ou seja, Jesus veio nos convidar a edificar o homem espiritual. Então, para edificar esse homem espiritual, é preciso muita luta, porque se não houver essa luta da transformação interior, nós não vencemos as sombras do nosso coração. E sem vencê-las, como nós poderemos nos tornar mais humildes, mais compreensivos, mais benevolentes, mais servidores dos corações no mundo? É impossível se o egoísmo, se o orgulho nos asfixia o coração, não há espaço, como disse ele, para o Cristo habitar no nosso coração. Então, essa obediência é realmente o consentimento da nossa razão. É quando nós refletimos, nós vamos nos lembrar que Jesus é aquele mestre maior que nos ensinou, nos convidando o tempo todo a refletir. Então, inúmeras das respostas que ele nos legou no Evangelho, ele está nos convidando a refletir. E Paulo fará exatamente essa busca incessante nas suas cartas, convidando os seus leitores e os seus ouvintes a refletir sobre si mesmos, sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis de Deus. E dessa reflexão, nós concluímos
paulatinamente que seguir o Evangelho é edificar a nossa paz, é edificar o bem que almejamos, é construir felicidade no nosso coração, é nos desligar de muitos tormentos voluntários que se originam a partir do nosso apreço exagerado aos valores do mundo. Então, esta e tantas outras colocações em torno de todas as lições de Jesus que nós refletirmos, hoje nós temos um material suficiente pela doutrina espírita que efetivamente demonstra a nossa razão por que Jesus nos trouxe essa ou aquela lição. Quais os benefícios que elas nos concedem se nós vivenciarmos essas lições? E, portanto, se nós escolhermos obedecer, se nós escolhermos seguir por este caminho, nós obedecemos conscientemente. Então, esta obediência, ela só pode brotar da fé que temos em Jesus, como aquele que nos traz a grande revelação do amor como lei de Deus, e, consequentemente, da fé na doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é mais do que o cristianismo redivivo. E, não obstante ter nos trazido inúmeras informações que estavam cobertas com um véu nas palavras de Jesus, e que a doutrina retire esse véu e vai nos trazer informações substanciosas sobre as leis espirituais que nos regem, o que nos aguarda na vida, além dessa vida. Do ponto de vista moral, o grande objetivo da doutrina espírita é transformar os nossos corações. E quem nos chamou à transformação? Foi Jesus quem nos chamou. Então, é Jesus nos convidando, hoje e sempre, à transformação da nossa vida, dos nossos valores. Então, esta obediência, sim, ela é fruto, ela brota da fé. E ligou ele profundamente a fé e a perseverança. Então, por quê? Bem, isso, se ele compreende, e hoje compreendemos também, que a fé, ela deve ser cultivada e que ela cresce no nosso coração, então nós sempre podemos desenvolver mais fé no nosso coração, graças a Deus, porque sempre quando olhamos a nossa fé, achamos que ainda ela é um brotinho muito pequenininho em face da fé, assim, que viceja como uma árvore grandiosa em muitos corações que reputamos como paladinos da luz. E nós ficamos admirando aquela fé capaz de transportar montanhas, e nos enche de esperança sabermos que todos nós chegaremos nesse desenvolvimento pleno da fé. Mas, não é? Se nós estamos na construção de nossa fé, perseverar nela é fundamental, para que nós possamos avançar, para que nenhum obstáculo, nenhum desafio da vida
seja tão superior que nos tire do caminho que hoje estamos trilhando, que nós possamos nos manter fiéis e construirmos o nosso processo de libertação interior, aquele processo que significa para nós a reharmonização com as leis de Deus, e reharmonização que se estabelece em 2 planos. Primeiro, nos concedendo forças para que nós possamos aparar as arestas do ontem, que ressurgem hoje no nosso caminho, nos desafiando no campo familiar, no campo profissional, ou mesmo no nosso campo íntimo, e que são claramente experiências de outrora que precisamos reparar para nos reharmonizarmos com as leis de Deus. Então, não somente em relação a essas, mas que essa fé e essa perseverança nos concedam as condições de vivermos doravante inspirados pelo Evangelho de Jesus, que em sã consciência busquemos não mais ferir a lei do amor aos nossos semelhantes, não mais prejudicar, não mais imputar sofrimentos aos corações alheios, mas ao contrário, viver a lei do amor, vivendo a compreensão, o respeito de uns para com os outros, agindo de tal forma que não levemos conosco, nas nossas escolhas, pendências para nossas vidas futuras, mas que possamos nos manter fiéis a esse programa de amor que Jesus estabeleceu para todos nós. E, por fim, dissemos que a fé é central em toda a vida do apóstolo. Se não fosse a fé gigante que lhe ia no coração, como esse apóstolo atravessaria todas as lutas do caminho? Ele, que foi apedrejado inúmeras vezes, que foi açoitado inúmeras vezes, que sofreu inúmeros perigos na terra, no mar, em todos os locais onde ia, que contraiu inúmeras enfermidades nas regiões pelas quais ele passou, ele que encontrava opositores em todos os locais onde ia. Então, Paulo terá muitos opositores no seu caminho. Ele que sentirá as angústias do apedrejamento, bem, tantos sofrimentos no seu caminho, mas jamais nenhum deles o demoveu do seu grande objetivo, que era ir ao encontro de Jesus. E aonde ele auria essa força? Onde nós aurimos a força para o nosso dia a dia, para vencermos os nossos obstáculos, os nossos desafios, se não é na fé? É na fé que nós aurimos, fonte inesgotável de bênçãos de sustentação para todos nós. Então, este é o grande apóstolo que pôde dizer na sua 2ª carta a Timóteo, quando, então, essa é a última carta que ele escreve, ele já havia falado perante Nero, ele estava desfrutando, ele havia sido libertado por Nero, mas, pela história, nós sabemos que Nero já havia determinado a morte dele,
nesse curto espaço de tempo, ele vai pressentindo que o tempo dele já estava chegado. Então, ele dirá lá no capítulo 4, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Então, a fé era o seu maior depósito e o seu maior legado. E uma alma que pode dizer de si mesmo dessa forma é aquela alma que olha para o caminho percorrido e constata que tudo quanto pôde fazer em prol da missão que abraçou, o fez. Então, ele partirá como aquele coração vitorioso, missionário de escola, que será recebido pelo coração de Jesus. Então, hoje, né, se colocamos a importância da fé, porque poderíamos ter trazido qualquer um dos outros temas fundamentais, mas nos parece que, neste momento em que o mundo nos traz tantos desafios, em que nós estamos vivendo os estertores de uma civilização, em que o mundo velho vai ruindo, para que o mundo novo possa emergir, o mundo de regeneração, nós estamos, por esses desafios, sendo solicitados a nos fortalecermos na nossa fé, a aguardarmos a esperança de que o bem triunfará no nosso coração e na humanidade. Aguardarmos aquela profunda fé no Evangelho de Jesus como roteiro para o nosso caminho, a fim de que não esmoreçamos diante do que ouvimos, diante do que vemos no mundo, porque Jesus já nos advertira no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, que nos finais dos tempos, a impiedade cresceria a tal ponto que o amor e a fé de muitos corações esfriaria. Que não seja o nosso coração a esfriar. Muito pelo contrário, que a fé e o amor sejam chamas vivas, inapagáveis do nosso coração, a fim de que nós possamos, crendo no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, e nessas fontes benditas encontrarmos toda a nossa sustentação, que nós possamos vencer a nós mesmos e nos constituirmos instrumentos de paz e de amor no mundo. Então, como nossa querida Ana falou que nós tínhamos 1 hora e eu já ultrapassei um pouquinho, eu agora estou aberta para as perguntas, para conversarmos em torno das cartas de Paulo. Obrigada, querida. Que conversa mais linda aí, essa divisão de tantas histórias, de tanto conhecimento interessante que a gente tinha, né, estudado no ESG, as epístolas, mas você colocou de uma forma tão gostosa, tão delicada. A vibração aqui no centro tá aqui, eu estava chorando, de tão emocionada. A gente fala de Paulo, parece que muda mesmo, né? A hora do lugar. A gente tem algumas perguntinhas que nós recebemos aí.
das pessoas que estão assistindo a aula de hoje, mas eu, egoisticamente, eu vou fazer a minha primeira. Você falou bastante da fé, e é engraçado, é mais fácil a gente ter fé quando está tudo bem, né? Dura é quando a gente tem a impressão que a gente está fazendo as coisas certas e a gente tem certeza que as coisas vão acontecer e não acontecem, e eu não sei se é só para mim ou se para outras pessoas. A gente está passando por esse momento, como você falou, de tanta transformação. Muitas vezes a gente se sente... em inglês a gente tem uma palavra que se chama overwhelmed. Como se você tivesse saturado, sabe? Sobrecarregado. Você acha assim, puxa, eu estou no último fôlego, né? Quando você estuda Paulo, você falou tanto de fé, e o que é que você pega de Paulo para nesses momentos em que você sente que você está se segurando por um fio? Olha, eu acho que não é sem razão que o Chico recomendou que fosse o nosso livro de cabeceira, porque vezes sem conta nós vamos nos sentir como se estivéssemos por um fio na nossa vida, né? Não sabemos quando o desafio chega ou qual deles irá requerer mais dos nossos recursos internos. Então, quando ele nos recomendou isso, era porque nós vamos ver trajetórias de fé. Se Paulo é a personalidade central, Estevão, que nunca vamos esquecer a profunda relação que existe entre ambos, e todas as cartas de Paulo são cartas inspiradas pelo Espírito Estevão, né? Então, a vida de todos eles, dos apóstolos, é uma vida movida pela fé. E os obstáculos que eles enfrentavam eram, diríamos que nós não enfrentamos hoje, né? Eram obstáculos muito gigantes. Mas eles também enfrentavam os desafios em família, desafios do coração, mas, portanto, né, para além daquilo que o cenário do cristianismo primitivo trazia como necessidade de testemunho de fé, eles eram homens e muitas vezes eram desafiados por problemas complexos. Então, acho que a gente aure nos exemplos deles diríamos que esse tônico, não é? Esse tônico da fé. Nós aurimos esse tônico também pela prece, porque nos dá aquela certeza absoluta de que não estamos sozinhos. Então, nós pedimos a Deus que nos fortaleça e Deus nos fortalece. Nós pedimos a Ele que nos auxilie a vislumbrar caminhos e Ele nos auxilia. Então, nós pedimos a Deus que nos ampare, que não nos deixe esmorecer, e Ele nos socorre. Então, diríamos que fontes importantíssimas para nós sobrepormos a esses momentos em que nos sentimos tão frágeis à medicação da fé, seriam, não é? A prece, as leituras edificantes, o evangelho, e aquela certeza inabalável de que jamais caminhamos sozinhos. Há sempre quem nos apoia aqui na vida material e há sempre inúmeros que nos apoiam da pátria espiritual. Então, nós sentimos, assim, no íntimo do coração, que banho prodigioso de forças nós recebemos quando pedimos a Deus. Né? Letícia, você quer fazer suas perguntas? Você colocou no chat? Eu acho que não é pergunta, é mais comentário, né?
das suas palavras, Eliane. Primeiramente, obrigada, foi lindo. Ah, de nada, querida, obrigada. Eu que agradeço que me ouviram. E eu acho que no final você até respondeu minha pergunta, que eu acho que, né, tudo que eu ouvi, e eu li Paulo Estevam quando eu era adolescente, e agora quando a gente estava estudando, eu voltei a ler, né? E realmente é um livro para a vida, né? Para a A vida vida. toda. E eu acho que eu nunca tinha, eu acho que as suas palavras me deixaram muito claro, né, que o legado do Paulo é a fé, né? Como a fé, como ele se transformou e ele transformou a humanidade, né? Assim, pelos seus relatos, pelas suas Uhum. cartas. Então era mais isso, assim, que eu colocou como um fechamento no sentido assim, né? De tudo que a gente estudou dele, né? Que o Uhum. grande legado dele para a gente, para a humanidade, é a fé, né? Que, como você Uhum. falou, que move montanhas e que é a mãe da esperança e do amor. Muito lindo. Obrigada por dividir tudo que você sabe com a gente e dar essa mensagem tão linda, né? De esperança, amor e fé para o futuro. Obrigada. Eu que agradeço, querida. Kelly, você quer que eu faça a sua pergunta ou você faz? A Kelly, ela é mexicana, Eliana, mas fala um português maravilhoso. É impressionante. A gente gostaria de poder conseguir falar inglês que ela fala português. Bom, eu vou perguntar. Muito obrigada por seu tempo hoje e por sua a leitura. Foi muito gostoso, muito iluminante. Mas eu quero saber por que Paulo, antes da experiência na rua para Damascus, ele não suportava cristianismo. Mas ele teve aquela experiência e mudou bastante. Então, eu quero saber se Paulo acreditava que Jesus era totalmente humano e totalmente divino. O que ele deveria pensar sobre Jesus? Sobre Jesus, bom, primeiramente, né, em relação que você traz ele como alguém que faz uma... Com ele nós usamos a palavra conversão, porque, de fato, foi uma guinada na vida, em tudo que ele pensava, nos objetivos da vida. Ele se torna um perseguidor porque ele era um rabino, e cabia aos representantes da religião judaica defender o judaísmo e combater toda e qualquer heresia. Então, ele se tornará um combatente porque ele compreendia naquele momento que ele servia a Deus dentro do judaísmo e não fora do judaísmo, não é? Então, era preciso combater aquilo que destoava das crenças judaicas. Então, por isso ele se torna. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos considerar que Paulo, ele renascera para ser o apóstolo dos gentios. Ele viera com essa missão. E ele, portanto, já era um servidor de Jesus, já era um discípulo de Jesus, já eram daqueles espíritos que planejam estar com Jesus na época em que o evangelho seria implantado na Terra, e que recebe já desde o mundo espiritual essa missão de levar o evangelho a todos os povos da Terra, né? Sair, não somente deixá-lo como um legado entre os judeus. Então, quando ele vê Jesus em Damasco, é um reencontro entre o discípulo e o mestre. Por isso, aquele sentimento de veneração que lhe toma o coração e aquela capitulação incondicional a Jesus.
como ele vê Jesus. Ele via Jesus, nossa, de tantas formas ele se referiu a Jesus. Eu gosto muito da forma como ele se refere a Jesus na carta aos Hebreus. Então, que ele diz assim: outrora, de modos diversos, falou Deus aos homens através dos profetas. Mas agora, nesses dias, falou-nos através do seu Filho, Jesus Cristo, que é o resplendor de sua glória. Então, ele coloca a condição elevada de Jesus. Aquilo que hoje nós compreendemos dentro da doutrina espírita, ele já tinha muito claro. Para ele, tudo que para nós foi revelação a partir da doutrina, para ele é muito claro. Então, ele vai considerar que sim, Jesus se fez homem para nos elevar para Deus. Então, ele coloca lá na carta aos Gálatas que Jesus era homem, nascido de mulher, então, desmistificando toda a possibilidade de um nascimento sobrenatural, a qual ele jamais faz alusão, mas, ao contrário, dizendo que ele era filho de mulher, e ele, então, considera a humanidade de Jesus entre nós, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece a grandeza ímpar de Jesus espiritualmente. Então, Jesus era aquele a quem Deus determina que venha ao encontro dos homens para revelar o amor. E somente um espírito da categoria de Jesus, um espírito crístico, da categoria dos espíritos puros, poderia vivenciar o amor pleno em toda a sua trajetória. Espíritos da condição de Jesus não mais se equivocam, venceram tudo. Tudo neles é pleno, o amor e a sabedoria. E é por isso que vemos a vida de Jesus como esse feixe de grandeza sublime. Todos os outros missionários que vieram à Terra cometeram os seus equívocos, porque, conquanto sejam espíritos muito superiores, não alcançaram a condição de Jesus. Então, nesse sentido, a gente, pela grandeza do seu espírito, nós podemos ver a feição divina, sem jamais considerar como a Igreja Católica e a protestante o creem, que Jesus é Deus. Não, Deus é o Pai, Jesus é filho como nós somos filhos. Mas um filho que desenvolveu a plenitude do amor e que o habilita a ser, como diz a doutrina espírita, um co-criador em plano maior. Ou seja, Jesus esteve à testa da fundação da nossa terra, não é? E desde, portanto, o início, Jesus planeja e acompanha todo o desenvolvimento da terra. Então, esta condição excelsa que Jesus tem e que Paulo reconheceu. Eliana, mais algum comentário, alguma pergunta? Dona Odete, se a senhora está falando, a senhora está em mudo. Aqui. Bom dia, Bom nossa dia. palestrante, e seja bem-vinda à nossa manhã. A sua conversa passou para mim
aquele sentimento de fidelidade que Paulo possuía. Ele era fiel à sua religião, à sua tradição, a todos aqueles conhecimentos que ele adquiriu, naquele preparo que ele teve, né, para ser um doutor da lei. Então, ele era fiel às tradições. E quando ele despertou para Jesus, né, então aquele sentimento de fidelidade foi como que transferido. Então, a sua conversa me passou isso. O sentimento de fidelidade que ele tinha anteriormente, ele passou e transferiu para a figura de Jesus e para os ensinamentos. Foi um sentimento de fidelidade mesmo, que conservou nele, né? Ele apenas transferiu para Jesus. Foi esse sentimento que eu tive em toda a sua palestra, né? Não foi, ele não vacilava, né? Não. Ele era fiel anteriormente e continuou fiel. Então, a sua fé era aquela fé que produzia, né? Aquela fé corajosa. E foi esse sentimento que eu tive da sua palestra. Muito boa. Olha, Gostei muito esse sentimento que foi passado, que eu recebi aqui. Obrigada. Olha, Odete, você captou um ponto muito importante, porque é isso mesmo. Se nós pensarmos em Paulo, toda a sua trajetória, ele havia decidido dedicar-se a Deus. E durante parte da sua vida, ele se dedicou dentro do judaísmo. E na outra parte da sua vida, ele se dedicou no cristianismo. Né? Então, lhe ardia aquele desejo, né, de servir a Deus. E ele o fará com aquela tenacidade. Me fez lembrar, enquanto você falava, do que Estevão fala para Abigail, quando ele está próximo à morte, e ele diz que Saulo, naquela ocasião, né, havia defendido Moisés até o fim, e que quando ele conhecesse Jesus, ele defenderia Jesus até o fim igualmente, né? E é isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a sua colocação, muito pertinente, porque foi isso mesmo. É interessante porque se Paulo tivesse tido uma vida fácil, né, depois da sua transformação em Damasco, a gente podia falar, mas, né, não sofreu, a vida dele ele já estava pronto, né, foi para as melhores faculdades, já conhecia bastante sobre religiosidade através dos judeus, vinha de família boa. Não. Em todas as vezes que ele saía da cidade durante as viagens, ele ou saía de noite correndo, ou ele tinha sido preso, ou ele tinha sido espancado, ou apedrejado, só desgraça, né? Sim. Então, olha que eu fico pensando também, né, no Velho Testamento, a simbologia maior que a gente tem, que é de Jó, né, daquele que é testado para ver se realmente confiava em Deus. E eu acho que Paulo, o teste dele foi pior, porque se a gente for pensar, ele perdeu tudo, né? Ele não é que ele perdeu, ele entregou tudo. Sim. Para poder ele renunciou, né? Ele renunciou. E aí eu fico pensando quanto que a gente consegue ter esse desapego, né? Porque a gente fala muito de desapego, e muitas vezes a gente pensa em desapego material, né? O desapego dele não foi de material. O desapego dele foi, em termos de crença, ele mudou de religião para religiosidade. O desapego dele foi um desapego ao ego, né? Porque ele deixou o título, ele deixou as honras, deixou o poder, para começar do zero.
Sim. Eu Quando acho que eu seu podia... pai lhe pede para ele escolher entre ele e Jesus, de coração Pois é. apunhalado, ele não teve o que dizer ao pai, porque ele não podia deixar de servir Jesus. Muito difícil, né? O desapego da família, né? Porque a gente chama meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha mãe, e de repente a família dele virou todo mundo, virou quem ele não conhecia. Na verdade, até era pior, porque não é que eles não conheciam Paulo, eles não gostavam de Paulo, né? Os que eram amigos dele viraram inimigos, e os que não eram amigos ainda morriam de medo dele porque não confiavam nele. Pessoal, será que dá para confiar? Será que não, ele já veio aqui para matar a gente? Ele matou minha família inteira, como é que eu vou trazer esse homem para perto de mim? Sim. Então, eu acho que a gente pensa nessa vida de renúncia mesmo, né? Em relação a Jesus. E difícil imaginar uma fé tão grande sem vir por trás um indivíduo com uma carapaça moral muito bem formada, né? Mas na hora que você fala aí de fé, a gente com a nossa fé aí titubeante, e a gente lembra de Deus, esquece de Deus e questiona e muitas vezes acha que as coisas não são do jeito que elas deviam ser, né? A gente olhar para Paulo, eu acho que é uma forma da gente lembrar que a gente nunca está sozinho, como você falou, né? Você comentou de Estevão, seu anjo da guarda dele, que é mais isso. Que a gente vê o Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, de repente está ali do lado dele, com as portas e abençoando o trabalho dele, né? Cada um de nós tem o nosso Estevão, né? É verdade que provavelmente não da mesma envergadura, Sim, mas temos, né? É cada um tem o que merece, né? Mas a gente está indo aí dentro da nossa proteção, do nosso caminho. Lembrando que a gente nunca está só, né? Sim, e tenhamos muita esperança, porque se embora a nossa fé ainda seja frágil, ela cresce, Ela né? cresce. E ela vai crescer. É uma prática, né? Um músculo como qualquer outro. Precisa ser praticado para a gente crescer. Sim. Talvez a prática seja exatamente no momento do exercício da dor, né? Infelizmente. Sim. A gente desenvolve a fé estudando, desenvolve a fé meditando, orando, mas também desenvolve a fé nas horas mais amargas, porque nas horas mais amargas, o Emmanuel tem uma expressão muito interessante, ele diz que quando os obstáculos chegam, eles tiram uma radiografia do nosso interior. Então, não é aquilo que nós imaginávamos que fôssemos, mas quando eles chegam, nós nos deparamos com os recursos que nós temos, né? Então, nos dias tranquilos, quem precisa demonstrar fé, né? Porque está tudo caminhando tão bem, mas nas horas da tempestade, aí nós olhamos e precisamos, assim, do apoio da nossa fé para atravessar. Então, se há momentos em que isto pode se fortalecer no nosso coração, esses momentos, sem dúvida nenhuma, são os desafios que nós enfrentamos. E Paulo fala uma coisa que mexe muito comigo para encerrar aqui, aquilo de que mesmo quando ele quer fazer o bem, ele ainda faz o mal, né? Então, esse homem velho ainda tem dentro da gente, que muitas vezes a gente tenta esconder ele bem escondidinho embaixo do cobertor, né? De não ver, mas que é na hora da prova que a gente vê que a gente perdeu a paciência, que o orgulho falou mais alto, que a gente ainda está questionando a verdade, né? Sim. Em Romanos, né? Não faço todo o bem que desejo, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Não existe nada mais humano do que essa frase dele.
que nos diz assim, olha as nossas lutas, né? Nós somos assim, mas se temos o compromisso de que Cristo vem habitar no nosso coração, nós nos reerguemos dos nossos erros e vamos em frente. Né? Muito obrigada, Eliana, por dividir aí seu conhecimento. Uma bênção ter você abençoando aí nosso final de semana, começando com o pé direito, trazendo tanta luz para nós. E assim nós vamos agradecendo a todos os mentores, ao diretor dessa casa espiritual, que nos proporciona tanto amor, essa oportunidade, essa porta de esperança que nos abre aqui para fortalecer a nossa fé, nos lembrando que a verdade é uma só. Que Deus está em todo lugar, em todos os momentos, mesmo quando nós não vemos. Nós pedimos ao mentor dessa casa que leve até a Eliana uma abraçada de rosas perfumadas, lindas, que possam ser colocadas na sua mesa, possam continuar vibrando amor, paz, luz, gratidão durante muito tempo. Para que todo esse trabalho que ela faz, Senhor, possa bater no coração daqueles que choram, daqueles que se sentem sozinhos, daqueles que perderam a esperança. Que ela leve essa palavra de amor, que possa crescer a cada um deles, Senhor, que encontram desespero e dor. Nós pedimos ainda por todos aqueles que choram, que sofrem, por todos aqueles desencarnados que nos acompanham nesse estudo, para que eles possam ser ajudados, assim como nós estamos sendo agora. Que nós sejamos fortalecidos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que tenhamos uma semana de muita luz, de muito amor, de muito trabalho no bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus.